Piperno, você que conhece bem a Praça do Kremlin, ele ficará ou não no Corinthians? A Praça do Kremlin. Eu acho que dificilmente um jogador desse nível vai ter empréstimo renovado. Os caras vão querer fazer dinheiro. A não ser, Piperno, que o Ivan, né, o goleiro, esteja muito bem lá, pegando tudo. E o Mutuan jogando demais, né? A gente não tá tendo acesso ao campeonato russo, né? Sim. Então só se eles dois estiverem muito então, bem, mas né? a pergunta eu brinquei Uma com... moeda de troca ainda levando mais Eu um brinquei dinheiro. com o Piperno, mas a pergunta, claro, que a gente sabe que é um valor grande, precisa arranjar dinheiro para comprar e tal. Mas, pelo que aconteceu, eu ontem disse aqui no programa, eu queria conhecer a sua opinião, claro, que eu sei que você acompanhou bem o futebol da Rússia. Vão facilitar a negociação? Ou os episódios todos das pessoas, claro, por motivo já conhecido pela guerra, os profissionais arrumando a mala e tirando o time porque ninguém quer ficar perto de míssil, né? A possibilidade de ter míssil, né? Então, a família fica preocupada, a gente sabe tudo isso. Quer dizer, mas aí muita gente lá na Rússia, pelo que a gente sabe, torceu o nariz com esse negócio, né? Na hora que a gente precisava de solidariedade, quem pôde tirou o time. Isso vai dificultar a negociação ou não tem absolutamente nada a ver com isso? Se aparecer lá um cheque do Corinthians, beleza, negócio fechado. Isso vai conspirar ainda mais contra o Corinthians. Ele é um jogador jovem, um jogador que vai ter mercado em outras áreas da Europa. Porque, veja, o dinheiro vai ficar cada vez mais escasso na Rússia. A guerra é uma guerra que vai se prolongar. O ambiente político vai piorar. O campeonato russo, ele fatura cada vez menos. Ninguém mais fora da Rússia quer comprá-lo. Outra coisa, os clubes da Rússia estão excluídos das competições europeias. Então isso também vai diminuir o fluxo de dinheiro para lá. Então, qual vai ser, Vanderlei, o caminho para se fazer dinheiro? Vender quem tem mercado. O Yuri Alberto, com a exposição do Campeonato Brasileiro, vai dar que um gigante como o Corinthians dá. E veja, eu estou bem à vontade para falar disso, porque eu trabalho numa outra empresa, todo mundo aqui sabe e tal, e a gente trabalha com transmissões do Campeonato Brasileiro para o exterior. Então, em duas modalidades. Você pode comprar hoje o Campeonato Brasileiro em qualquer lugar do mundo, por streaming. Vanderlei Nogueira, se estiver em Burkina Faso, pode comprar o Campeonato Brasileiro. E eu, uma vez, recebi uma bronca de um botafoguense que estava assistindo o jogo do Botafogo em Burkina Faso. Ele compra lá pelo Fanats. Então, o cara assina, como tinha outros streamers aqui, o cara vai lá, assina e assiste. Jogo do Flamengo, por exemplo, que a gente faz, veja, a gente faz 100% dos jogos de séries A e B. Todos. E no caso da Série A, com transmissões em português e transmissão em inglês. Então são duas transmissões, duas cabines, uma colada na outra, uma transmitida em português, a outra em inglês. Então, o jogo do Flamengo, por exemplo, principalmente dos Estados Unidos, e mais ainda, é umas coisas engraçadas, da Flórida e do Texas, aí você vai mapeando onde tem mais brasileiro. Flórida, Texas é a região lá de Boston e Nova York, lá em cima, enfim, na Costa Leste. Tem um monte por jogo. Mas não é que você recebe uma agora, uma daqui 5 minutos. É um monte. Parece Filambarim Lagoa. Então, isso aumenta a visibilidade. Agora você fala, mas esse serviço é mais comprado por brasileiros que moram fora. É verdade. Só que aí, esse sinal também vai para emissoras de TV, hoje, de quase 100 países. E por quê? Porque vai para muita gente via degustação mesmo. Estão entregando o Campeonato Brasileiro durante uma temporada para a emissora lá do Vanderlei Nogueira na Malásia, avaliar se é um produto bom ou não, aí o cara compra. Eu já estou fazendo isso pela 3ª temporada consecutiva, então está aumentando isso aí. E os clubes estão ansiosos aí por essa receita que ela vai crescendo gradualmente de ano para ano. Então, se o Yuri Alberto fica jogando o Campeonato Brasileiro em 2018, provavelmente a vitrine dele seria muito menor do que é hoje. Porque hoje, como isso... Não é à toa, por exemplo, saiu o time da Ucrânia de centros menores para comprar, por exemplo, jogador do Juventude, jogador de Série B. A Série B do Brasil exportou um monte de gente. Você pega os elencos que começam a temporada e os elencos que estão hoje, um monte que foi... Não precisa mais ter Cris Torneio, Teresa Herrera, Ramon de Carranza, nada, os caras já vêm tudo hoje. O cara do time pequeno jogar num grande aqui do Rio, São Paulo, para ter exposição e ir embora. Ele vai. Claro, contratos menores, transações menores, mas isso também está aumentando muito o volume de negócio. O Zenit investiu 5 milhões de euros para tirar o Yuri Alberto do Internacional. Quanto, Kaique?
25 milhões de euros, algo que na conversão dá 140 milhões de reais, né, na cotação daquela época. E esse valor, por exemplo, será que o Corinthians tem condições de arcar com esse valor? Será que é um valor justo pelo jogador, pelo Yuri Alberto? Será que está valendo assim mais de 100 milhões de reais? Mesmo que o Zenit tire 5 milhões de euros aí dessa negociação, é um valor que vai ultrapassar os 100 milhões de reais. O discurso da diretoria é que, sim, temos interesse. Essa é a primeira parte, que seria uma resposta óbvia, né? Eu gostaria de ter o Yuri. E a outra, a gente tem que correr atrás de recursos, ponto. Daí a conseguir, daí a viabilizar. A gente sabe que o cofre é quase vazio, pelo que a gente sabe, né? Porque às vezes aparece lá contratações, eu não tenho informações como é que a engenharia financeira que permite algumas investidas. Mas, de qualquer maneira, é um dinheirão, né? A gente sabe, é dinheirão para quem tem um cofre mais ou menos farto, né? E é um dinheirão para quem tem dificuldades, como a gente conhece, a gente sabe, a gente lê, acompanha. Imagino, seria uma compra importante, não sei o que vocês acham. Mas... E para você, Mauro César Pereira, você gosta do futebol do Yuri Alberto e você acha que vale esse investimento futuro aí para a equipe do Corinthians? Para quem pode, né? O Corinthians tem uma dívida de 1 bilhão, tem uma dívida do estádio. Vamos falar sério, né, gente? Pois é. Vamos falar sério, né? Pelo amor de Deus. Isso é um jogador que nenhum clube brasileiro tem condições de investir, acho que 25 milhões no atacante, como ele. Não que ele não vale, ele é um ótimo jogador. O Corinthians tem esse jogador numa situação circunstancial provocada pela guerra, né, que causou essa situação. Estava vendo aqui no SofaScore, o Ivan não jogou, segundo o SofaScore, aplicativo de estatísticas, né? E o Mantuan, 6 jogos, 1 como titular. 19 minutos em média por jogo, ou seja, não está jogando tanto assim, pelo que a gente pode observar aqui. Não está jogando com tanta frequência, né? Não creio que esses dois jogadores abasteçam a fome dos russos para ceder o jogador que custou tanto dinheiro. Como o Pepe já passou, um cenário muito ruim, ou seja, o ideal para eles é recuperar essa grande parte dela, repassando para quem possa pagar. Não me parece que seja o caso do Corinthians, né? Que possa pagar. Já é impressionante como contratou o Fausto Vera por cerca de 5 milhões e pouco de dólares, recentemente junto ao Argentino Júnior, né? Pelas dívidas que tem o Corinthians, pelos problemas que tem, o próprio estádio, né? Empurra pagamento para não sei quando. Está pagando o estádio? Agora não, né? Vai pagar, sei lá quando, voltar a pagar. É sempre um rolo danado, sempre empurrando. Ainda não começou o parcelamento, pelo que a gente sabe. Paga depois, é sempre assim, paga depois. E vai embora, vai empurrando dívida, aí fica para o outro presidente, aí o outro presidente entra, e assim vai. Isso já dura um bom tempo, né? E você vê o caso, por exemplo, do último balanço, né? Quando foi comemorado o fato da dívida não ter se alterado. Ela continua perto de 1 bilhão. Opa, legal. Quer dizer, você continua devendo muito e acha que isso é bom, né? E naquela conta que o César Carafietti sempre faz, né? Que o maior problema é quando a dívida começa a virar 2, 3 vezes aquilo que você arrecada ao longo do ano. E o Corinthians já está nesse patamar, né? Ele já tem uma dívida que é muito grande em relação à sua arrecadação. O que eu acho mais impressionante pelo potencial do clube. Eu acredito que se o Corinthians tivesse feito nos últimos anos, de fato, uma política de austeridade, recuperação, retomada do seu controle, da sua gestão, né? Reduzindo a dívida a patamares, dívida de curto prazo especialmente, né? Porque tem isso, dívida de curto prazo tem que pagar agora até o final do ano, tem que pagar até daqui a pouco. Eu acho que o Corinthians poderia estar numa outra situação, talvez passasse alguns anos um pouco, digamos assim, em campo decepcionante para a sua torcida, como aliás já passou, né? Porque não ganhou nada no mandato do ex-presidente, além de... Nem título paulista ganhou a Paulistinha, né? Ganhou o título paulista. 19, né? Isso só. 19. Só. Não ganhou o brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, nem pensar. Quer dizer, viu o Palmeiras ganhando, mas não ganhou nada. Viu o Palmeiras triunfar, mas não ganhou nada. E a dívida disparou nesse momento, segundo os próprios balanços do clube. Ela cresce justamente no mandato do presidente anterior. Pela pujança do clube, eu acho incrível como o Corinthians continua nessa situação, vivendo essa roda viva, né? E eu vejo como um devaneio você falar em contratar um jogador de 25 milhões de euros. Uma coisa, a não ser que apareça aqui um benfeitor, que nem os do Atlético Mineiro, resolva fazer um cheque poupudo e contratar o jogador, né? Na realidade, o que a gente vê, assim, ainda no futebol brasileiro, são clubes mantendo equipes que eles não têm condições, não teriam condições de manter se nós tivéssemos o fair play financeiro. E, infelizmente, a gente ainda vive num ambiente de desinformação nesse país, né? Onde imperam fake news e afins, e você encontra, por exemplo, torcedores que falam assim, não, tem que ter fair play financeiro, aí eu quero ver o Palmeiras e o Flamengo. Ao contrário, amigo, no dia que tiver fair play financeiro, o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, entre outros clubes de menor porte, mas que são bem geridos, esses vão se dar bem,
porque aí aqueles que gastam o que tem e o que não tem não poderão fazê-lo. Mas isso existe lá o projeto, está na CBF engavetado, feito pelo César Grafietti há anos, e até hoje não entrou em vigor. Aliás, teve até aquela ocasião que no regulamento dizia que se o salário atrasasse, o clube poderia ser punido. Mas quem tinha que denunciar era o profissional contratado, o atleta. Quer dizer, é como se você trabalhasse numa empresa, essa empresa não depositasse seu fundo de garantia e você tivesse que entrar na Justiça do Trabalho contra ela, trabalhando nela. Ou seja, você vai chegar um dia para trabalhar segunda de manhã, né, e o patrão fala, pô, você entrou na justiça contra mim, você não deposita meu fundo. Você imagina? Pior, esse cara vai conseguir trabalhar? Isso. Ele vai ser demitido e vai ter que ficar brigando na justiça. Não. Ou seja, ele fica intimidado, evidentemente. Mas já tem mais um pepino nessa conversa que você está falando aí, porque existe entre os cartolas o espírito de corpo. Se um atleta fosse reivindicar isso junto ao sindicato, ele iria via o sindicato, mas ficaria claro que ele entrou contra o clube e trabalhando no clube. Bom, aí acontece aquele salseiro todo e ele vai embora. Certo? Nenhum outro clube, porque os cartolas se entendem, não acredite que em algumas situações eles não jogam unidos. Eles estão agora nessa, digamos assim, disputa pela liga, tem um grupo numa liga e um outro grupo querendo uma outra liga por disputa de grana, tal, mas em algumas coisas eles estão sempre absolutamente unidos. Essa abordagem do Mauro César Pereira é um exemplo, claro. Se tivesse acontecido, agora não acontece mais, mas se tivesse acontecido, esse cara ia ficar complicadíssimo, pelo menos na Série A, no Brasil. Olha, eu apostaria muita coisa, não acredito que ele encontrasse espaço. No bom senso do futebol clube isso aconteceu, né? Eu vi muito bastidor de jogadores que ficaram em situação desconfortável os seus clubes porque apoiavam o movimento. Exatamente. Né? Os clubes não gostavam daquilo, evidentemente. Lembra quando os jogadores começavam a partida, faziam aquela manifestação? E todas as reivindicações do Bom Senso Futebol Clube eram voltadas nem tanto para os grandes jogadores, que são muito bem pagos, mas para divisões menores, para jogadores que ganham menos. Não tão longe, Mauro. Agora, há pouco tempo, não teve um negócio que os jogadores do Ceará se manifestou sobre algum posicionamento agora é sobre a mudança em Brasília da lei do esporte, em que não existiria mais, se fosse aprovado, a obrigação do clube de pagar o contrato cheio. Então, eles seriam prejudicados por uma série de coisas. E começaram a fazer um movimento sobre isso. Aí o Senado, está parado no Senado, a esperança deles é que o Senado não aprove. Porque a Câmara aprovou. Por quê que a Câmara aprovou? A Câmara aprovou porque tem uma forte bancada na bola. Né? Tanto é verdade que quem foi o relator é vice-presidente de um dos clubes do Brasil. Ele foi o relator. Jogou a favor dos clubes e esqueceu os jogadores. Aí os jogadores tentaram fazer uma mobilização que ela definhou. Né? Porque eles acreditam que tem uma possibilidade, tem informações de que o Senado vai jogar a favor deles. Não sei se isso vai acontecer. Lá, né? Contam com o Romário, que foi reeleito. Então, é bom aguardar. Mas é em cima dessa mobilização. É exatamente isso. Lembrando que o Yuri Alberto ele custou aos cofres do Zenit 25 milhões de euros. Né? Uma transferência, ele sai do Internacional, vai para o futebol russo. O Palmeiras tentou contratar o Pedro do Flamengo por 20 milhões de euros. Verdade. É muita grana. E é claro que o Palmeiras vive outra condição financeira, né? Uma situação assim que a gente pode destacar, vive destacando aqui na programação esportiva da Jovem Pan, principalmente esses dois clubes, né? Palmeiras e Flamengo. É muita grana, né, Fábio Pipeno? Muito dinheiro. O Mauro falou na relação, enfim, arrecadação dívida. Então, eu não tenho o número o mais atualizado, mas a última vez que eu li balanço relatório sobre isso aí, de Palmeiras e Flamengo, era assim, o Palmeiras tem uma relação arrecadação-dívida de 0,40. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ano passado a dívida do Palmeiras era equivalente a 40% da arrecadação do clube. No caso do Flamengo era de 0,33. Então, o Flamengo tinha uma dívida que dava 33% do que ele teve de arrecadação na temporada toda. Muito bem. A do Corinthians era de mais de 2. Em números claros e mais límpidos aí para que a audiência entenda melhor. O Corinthians, ano passado,
arrecadou 405 milhões de reais e tinha uma dívida, o balanço do Corinthians apontava uma dívida de quase 1 bilhão, 900 e tantos milhões, ou seja, mais de 2. Ora, se o Palmeiras tem uma dívida que é 40% daquilo que ele arrecada, e a dívida do Corinthians é mais do que o dobro do que ele arrecada, 200 e tantos por cento do que ele arrecada, olha só a diferença de conforto de um para o outro. E o São Paulo, no ano passado, ainda acabou arrecadando um pouquinho menos que o Corinthians. 2, 3 milhões. Eu lembro que o Corinthians, o São Paulo e o Grêmio ficaram muito próximos aí em receita. Mas a dívida dos dois gigantes, São Paulo, o São Paulo fechou devendo mais de 700 milhões e o Corinthians mais de 900 milhões. Então, não existe mágica em relação a isso. Não adianta o torcedor espernear, eu quero jogador, vai lá para que bancada, queremos jogador, porque não tem. E se aparecer jogador novo, é porque eles estão dando alguma pedalada, enfim, no próprio orçamento do clube para poder trazer esse cara. Mas uma hora a conta chega. Mas claro que vai chegar. A do Cruzeiro chegou, né, Vanderlei? A do Vasco chegou. Então não tem mágica. Mas existe já essa categoria, né, entre os torcedores, o torcedor de contratação, aquele que não torce pelo clube, mas torce pelo mercado do clube, né, a contratação de novos jogadores e fica lá o ano inteiro tentando achar novos atletas para o seu clube e fica frustrado quando não acontece.